Olá, tudo bem? Meu nome é Márcio e eu estou gravando o vídeo em continuação da, da história da filosofia, em continuação aos vídeos anteriores. O último vídeo que nós estudamos foi filosofia antiga, tá? Que onde os principais pensadores foram os pré-socráticos e Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? E óbvio, existia pensadores antes dos pré-socráticos, antes de Tales de Mileto existiam, tanto na Grécia Antiga, existe pensadores também na área oriental, qual a gente explorou muito sobre isso, tá? Que além da filosofia tem pensador de pensamento oriental, que não é filosofia, mas tem um pensamento muito rico. Pois bem, para completar a aula da filosofia antiga, vamos ter algumas informações. Primeiro, os três principais filósofos da filosofia antiga, da Grécia Antiga: Sócrates, Platão e Aristóteles. Como sabemos, Sócrates foi um filósofo muito importante, se preocupava com ética, que é o pai da maêutica, e, e atribui-se a Sócrates a tão famosa frase: tudo que eu sei consiste em saber que nada sei. Atribui-se a Sócrates porque Sócrates foi um filósofo que nada escreveu, não deixou nada escrito. Tudo que a gente conhece sobre Sócrates, tudo, é graças ao escrito de seus contemporâneos. Tudo que a gente conhece sobre Sócrates é por causa de Sófocles, Platão, Aristófanes. Todos esses filósofos contemporâneos a Sócrates escreveu sobre esse filósofo e sobre a sua filosofia. Então, aquela tão famosa frase da antiguidade: tudo que sei consiste em saber que nada sei, atribui-se a Sócrates, tá? Porque essa frase foi Sócrates que disse através de escritos, de livros de Platão. Platão escrevia muito sobre diálogos, que foi a Sócrates que restou hoje para o nosso acesso. E nesses diálogos, Platão falava na boca de Sócrates. A gente sabe que Sócrates existiu, pelo menos teoricamente, por causa que não foi só Platão que escreveu sobre Sócrates, foram vários outros filósofos também. Pois bem, Platão, embora já existiam filosofia antes de Platão, com Tales de Mileto, os pré-socráticos, Platão foi um filósofo que fundou a primeira escola filosófica com um pensamento filosófico específico. E por ele ter estruturado a primeira escola, que é a Academia Platônica, Platão formulou a filosofia tal como nós conhecemos hoje. Tá? Platão estruturou uma escola, fazia textos para os seus alunos, tinha um pensamento específico e filosófico. No caso, foi através de Platão que a gente tem aquela ideia do mundo das ideias, o mundo sensível. Mas
A filosofia o qual a gente conhece hoje foi, foi graças a Platão, tá? E discípulo de Platão, Aristóteles. Aristóteles foi discípulo de Platão, aprendeu muita filosofia através da academia, embora tenha algumas divergências entre Aristóteles e Platão. Platão é mais muito das ideias, e que a gente vive numa cópia de muitas das ideias. Aristóteles fala, não, é aqui. Tudo começa aqui. Aristóteles que gostava muito de estudar botânica, rochas, e após a morte de Platão, Aristóteles fundou uma outra escola filosófica, conhecida como Liceu. Pois bem, Aristóteles foi um filósofo, onde ele, com a filosofia dele, fundamentou muito sobre zoologia, pesquisa. Graças a Aristóteles, que os cientistas fazem experimentos com rocha, botânica, originou com Aristóteles. Aristóteles, por exemplo, era o pai da lógica. E só que tem um grande porém, tá? Quando a gente lê a política de Aristóteles, a gente vai perceber muito que ele estrutura muito a sociedade da época. Ele fala o papel do cidadão, o papel da mulher, define o papel do escravo. Inclusive, Aristóteles, na época, era favorável à escravidão, na época, o qual foi muito tratado em vídeos anteriores. E a mulher ainda era, embora superior ao escravo, era inferior ao homem, segundo Aristóteles. Nossa, Márcia, o Aristóteles tão inteligente, pai da lógica, estruturou a pesquisa de botânica, ele pensava que a mulher ainda era inferior ao homem, e ainda abaixo a escravidão, ainda favorecia, ainda era a favor da escravidão. Nossa, que homem machista. Então, todo filósofo é fruto de seu tempo, tá? E Aristóteles viveu numa sociedade que era estruturada dessa maneira. Então, quando ele fala dessa estrutura, defende a escravidão, que a escravidão é parte importante da sociedade, sem ele o cidadão não teria tempo livre para se dedicar à política. Mulher, embora era superior ao escravo, mas inferior ao homem, ela era importante para cuidar da casa, ter filhos. Ele, Aristóteles, quando ele, na política, na parte política, ele formulou isso, ele nada mais do que retratou a época que ele viveu. Então eu gosto muito de falar que quer entender a política da Grécia clássica, lê Aristóteles, entende ele sobre a política. Nem da política de Aristóteles, vocês vão entender muito bem como que era a sociedade da época. Tá? Uma coisa muito importante é que Aristóteles foi
professor de Alexandre Ocrante. Quando Alexandre Ocrante era menino, seu pai, o rei Felipe II, contratou Aristóteles para educar o seu filho. Tá? Por quê? O rei Felipe queria que seu filho Alexandre tivesse a melhor educação da época. Ele contratou um dos maiores filósofos da época, que foi Aristóteles. E Aristóteles deixou uma impressão tão boa sobre o mundo grego, sobre a filosofia no jovem Alexandre, que quando ele se tornou rei, após a morte do seu pai, o rei Felipe II, ele conquistou um monte de terras. E ao conquistar povos, ele espalhava a cultura grega para os povos conquistados, o Alexandre. E ao espalhar essa cultura grega, o Alexandre fundava Alexandrias, que são enormes bibliotecas, um monte de informações, filosofia, história, botânica, bibliotecas riquíssimas, tá? Só que Alexandre morre jovem. E ao morrer, o império dele vai se desfragmentando, tá? E cada general, em cada terra conquistada, vai assumindo seu governo, tá? E nessa época, após a morte de Alexandre, aqui surgem as principais escolas helenísticas, tá? O qual eu vou passar para vocês algumas escolas helenísticas, o qual, antes de vocês continuarem o estudo, que eu pretendo te focar outros vídeos, pesquisar cada escola helenística, o qual eu vou citar agora. Por quê? Porque a minha intenção nesses vídeos é só tratar da parte histórica para fundamentar o estudo de vocês sobre filosofia, tá? E essas escolas helenísticas que surgiu na época após a morte do Alexandre o Grande eram cinismo, estoicismo, epicurismo, ceticismo, ecletismo, neoplatonismo e miticismo. Vou repetir: cinismo, estoicismo, epicurismo, ceticismo, ecletismo, neoplatonismo e miticismo, que são as principais escolas filosóficas, o qual é importante cada um de vocês pesquisar cada escola filosófica, tá? Pois bem, esse vídeo foi rápido, era para eu fundamentar essa parte e concluir a parte da filosofia antiga. Pretendo mais para frente fazer um vídeo sobre filosofia medieval, no qual eu vou ter que retomar essa parte do helenismo para entrar na parte medieval, tá bom? Espero que vocês estejam gostando desses vídeos. Até logo.